Profetas não têm pedigree. Eu gosto dessa frase do pastor Marcos Botelho, excelente teólogo, por sinal, recomendo. Ele disse o seguinte: profetas não têm pedigree. E essa frase é interessante porque expressa muito bem a ideia de que os profetas não eram formados nas grandes escolas religiosas dos seus tempos, né? Assim como acontecia com os levitas, os sacerdotes, que eram, entre aspas, vocacionados apenas por causa de uma linhagem que ortogava, né, a execução dos seus cargos. Mas os profetas eram diferentes. Eles eram homens improváveis. Muitos deles não eram sequer homens de destaque no cenário ali religioso de Israel. Mas isso acontecia por uma razão, sabe por quê? Porque a classe religiosa, né, de Israel estava completamente corrompida. Então Deus levantava homens que não faziam parte daquele meio, homens que eram improváveis, como foi com Abacuque, como foi com Amós, homens que não tinham vínculos parciais, homens que não tinham nada a perder. Os profetas, eles foram homens que se preocupavam com o coração de Deus muito mais do que com que os homens, com que os outros iam pensar deles. Homens que defendiam os interesses de Deus, homens compromissados com a verdade em suas consciências. Assim eram os profetas. E a função do profeta estava muito mais voltada em corrigir, em dar direção à nação de Israel, muito mais do que a ideia de adivinhar o futuro, né? Tem muito isso de achar que os profetas eram tipo cartomantes que adivinhavam tudo, mas na verdade a porção profética da previsão das coisas ocupava apenas uma parte, uma pequena porção, né, da função de um profeta. O grande desafio do profeta estava em exortar, em corrigir o povo. E por isso, muitos foram perseguidos, torturados, mortos. Jesus certa vez disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Foi Jesus também quem disse que os profetas não são reconhecidos em sua própria casa. Não é por acaso que ninguém de relevância religiosa seguiu Jesus de perto ou fez parte, dos 12, dos apóstolos, que eram os discípulos mais próximos de Jesus. Muito pelo contrário, os religiosos eles tinham uma certa cautela de se aproximar de Jesus porque Jesus era muito duro e criticava a hipocrisia dos religiosos de sua época. E aqui fica a reflexão final: por que será que quando Nicodemos, que era um dos maiorais de Israel, quando ele quis se encontrar com Jesus, o fez na calada da noite? Muito provavelmente para que não fosse associado a um dos seguidores de Cristo, embora em seu coração ele tivesse crido em Jesus. Pense nisso.